Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Hoje é redação, hein? Vamos completar nossa semana. Hoje estudaremos a parte 2 do conteúdo estilística e algumas figuras de linguagem. Então já estudamos na semana anterior o que é estilo, o que é estilística. Vimos algumas figuras de linguagem, as que se processam no pensamento, e hoje daremos continuidade a esse estudo. Primeiro ponto são as figuras de som, aquelas que têm a ver com a fonética, com o som que emitimos. Aí nós temos duas que andam geralmente, lado a lado, a literação e a assonância. A literação consiste na repetição de um fonema consonantal, ou seja, de consoante, ou a repetição de consoantes. Pode ser idêntico ou pode ser semelhante. Já a assonância corresponde à repetição de um fonema vocálico, que deve estar na mesma frase ou no verso do poema. Assim, a literação pode ocorrer em um texto. A assonância ocorre geralmente em uma frase, em uma oração ou em um verso de poema. A diferença é que a literação acontece na consoante e a assonância na vogal. Primeiro exemplo: chove chuva, chove sem parar, música de Jorge Benjor. Então aqui o que é que nós temos? Bem com N ali, foi o corretor. Chove chuva, chove sem parar. Nós temos o fonema do CH consonantal sendo repetido. Isso é a literação, certo? Já a assonância vai ser com a vogal, no exemplo. A mágica presença das estrelas. Nós temos muitos As. Inicia com A, em mágica nós temos 2, em presença nós temos mais 1, em das nós temos mais 1, em estrelas temos mais 1. Então, o poeta Mário Quintana intencionalmente utiliza palavras que têm A no mesmo verso, com o objetivo de criar ali uma assonância, uma repetição sonora de um fonema. Que fonema é? Fonema vocálico A. Isso é a literação é com a consoante, a assonância com a vogal. Onomatopeia consiste na imitação do som ou ruído por meio de palavras ou conjunto de palavras. Então, a onomatopeia é toda vez que você ouve alguma coisa e você tenta escrever o som daquilo. Por exemplo, o relógio faz tic-tac. Então eu ouço o barulho do relógio e escrevo tic-tac fazendo referência ao som. Se você fosse fazer referência ao som da panela de pressão, você está escrevendo um texto narrativo, por exemplo, você quer colocar o som da panela de pressão. Como você escreveria esse som? Quando você tenta descrever aquele som, imitar através de palavras o som que aquilo faz, você está utilizando a figura de som, que é dentro da figura de palavras, figura de linguagem, onomatopeia. Figuras de palavras, aquela que tem a ver com a nossa escrita, como escrevemos as palavras, certo? Nós temos primeiro a metáfora, que é relacionar dois seres por meio de um termo ou palavra que exprime uma qualidade comum atribuída a ambos. Então vai haver uma semelhança entre dois seres e vamos fazer uma comparação subentendida. Quando eu digo aquela jovem é um anjo, estou comparando a jovem a um anjo. Através do que? Talvez da beleza, através do astral, através do modo positivo que ela age, do modo que ela influencia as pessoas a fazer o bem. Então aqui eu estou comparando a jovem a um anjo. Já a comparação tem o mesmo objetivo da metáfora, que é de comparar, porém vai haver um termo, um conectivo que vai ligar os dois. Então a metáfora vai diretamente sem utilizar esse termo, a comparação utiliza. Aquela jovem é bela como, destaquei o como um anjo. Como é justamente esse conectivo que compara a jovem ao anjo. Na metáfora não precisa desse conectivo. Metonímia consiste em substituir um termo por outro com o qual tem a relação de contiguidade, ou seja, um contém no outro, ou de causa, de causalidade. O menino se cortou com a Gillette. Gillette é uma marca, mas se tornou tão comum que a gente não fala muitas vezes lâmina de barbear, fala diretamente a Gillette. Acontece com Nescau, que deveria ser achocolatado em pó. Às vezes acontece com algum lugar, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. E quando fazemos isso, ao utilizar o termo correto, nós substituímos por um termo que representa ele, que tem uma relação com ele, de conter nele, ali nós estamos utilizando a metonímia. Catatlese acontece quando nós utilizamos um termo figurado por não haver uma expressão correta para aquilo, uma expressão específica. Coloquei 3 dentes de alho. Então, dente de alho, alho tem dente? Não. Mas qual é o nome daquilo? Como é que chamaria? Seria gomo? Seria partes? Utiliza dente de alho porque lembra o formato de um dente. Acontece também com o pé da mesa.
A mesa tem pé? Não. A mesa tem perna? Não. Eu bati no pé da mesa. Não arrasto o pé da mesa. O braço da cadeira são expressões que são figuradas por não haver um termo específico. Como vou chamar aquilo ali de braço da cadeira? O que vai ser? O braço do sofá. Qual seria o termo correto ali? Não tem um termo específico, então a gente cria um. E quando criamos uma expressão para isso, nós estamos utilizando a capa frase. Por fim, figuras de construção. A elipse consiste na omissão de um termo facilmente identificável. Ó, faltou o exemplo, ó. Vou colocar o exemplo agora, falar com vocês aqui no módulo, ó. Na sala, apenas 4 ou 5 estudantes. Então, a expressão que ficou omitida foi o havia. Na sala, eu teria ali agora, havia apenas 4 ou 5 estudantes. Então, essa expressão foi retirada, omitida, mas nós percebemos que deveria existir ali e que não faz falta. Isso é elipse. Já o pleonasmo ocorre quando há repetição de termos de mesmo significado, aquela redundância, certo? Mas com objetivo, não como um erro. Pode se tornar um erro quando o cara usa demais, mas algumas vezes é um recurso que vai dar expressão à linguagem. Por exemplo, ó, eu vi com esses olhos que um dia a terra há de comer. Quando eu digo eu vi, lógico que foi com os olhos, mas aí eu repito com um termo com o mesmo significado, com esses olhos. Então, ali essa repetição com o objetivo de dar uma elegância ao texto, mas pode se tornar um problema quando você fala entrar para dentro, sair para fora. Isso também é pleonasmo, mas acaba sendo um vício que pode complicar o seu dia a dia, a sua linguagem e o seu valor linguístico. Atividade para casa, páginas 117 e 118 do módulo, certo? Tchau, tchau. Bom final de semana para todos vocês. Até nosso próximo encontro.